professores! Eu sou Grazi Medeiros, fonoaudióloga e psicopedagoga, e na nossa série Educação, Práticas Baseadas em Evidências, no nosso segundo episódio, vamos falar sobre os componentes essenciais na aquisição da linguagem escrita. Lembrando o conceito de práticas baseadas em evidências que nós estudamos no primeiro episódio, é uma abordagem que iniciou por volta dos anos de 1980, inicialmente na medicina, e depois essa abordagem foi estendida para os outros campos de atuação. Bom, ela é definida como uma abordagem que associa a melhor evidência disponível, a melhor evidência científica disponível, com a experiência educacional e com a participação do escolar, do aprendiz, para que possamos desenvolver práticas e estratégias de ensino que possam potencializar a aprendizagem do nosso aluno, que possam nos ajudar nas tomadas de decisões e nos ajudar como ferramentas para potencializar o ensino e a aprendizagem. No nosso estudo de hoje, vamos falar sobre um artigo, que é uma revisão de literatura das autoras Marina Lara Rodrigues e da professora Maria Regina Maluf, da PUC de São Paulo. Esse artigo ele foi publicado na revista eletrônica da PUC do Rio Grande do Sul, do Departamento de Pós-Graduação em Letras. Ele foi publicado no período de abril a junho de 2021, e essa revisão de literatura ela foi realizada no período de 2015 a 2020. O título do nosso artigo de hoje é Componentes Essenciais na Aquisição da Linguagem Escrita, revisão de literatura no período 2015 a 2020. O que foi importante, né, a gente observar nesse artigo para trazer para vocês esse estudo hoje? Bom, o objetivo geral do artigo, dessa revisão de literatura, foi um embasamento teórico nas ciências cognitivas, então nas ciências da leitura, e o objetivo geral era fazer uma análise crítica dos 6 componentes essenciais para a aquisição da linguagem escrita. Os 6 componentes essenciais destacados nessa revisão de literatura da professora Regina Maluf é consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento do vocabulário, compreensão de texto, produção escrita. Então, esses 6 componentes foram analisados nessa revisão de literatura e eles passaram por uma revisão crítica sobre esses componentes e o papel de cada um deles na aquisição da linguagem escrita. Bom, a metodologia desse estudo foi uma revisão sistemática, foram avaliados inicialmente 1.408 artigos nos periódicos da CAPES e da Cielo. As referências que foram empregadas na revisão crítica, após os critérios de inclusão e exclusão, ficaram 18 estudos. Nessa revisão de literatura, foi uma revisão da produção brasileira recente, então no período de 2015 a 2020, sobre aquisição da linguagem escrita com foco nas ciências cognitivas. Utilizou o termo componentes essenciais em alinhamento com a Política Nacional de Alfabetização. Então, tinham vários estudos com outros termos, né? Termos fundadores, percursores, preditores da linguagem escrita, e as autoras optaram por manter o termo componentes essenciais em alinhamento à Política Nacional de Alfabetização. Os componentes essenciais da linguagem oral não se referem todo o processo de alfabetização. Então, o que as autoras propuseram nessa revisão de literatura? Elas queriam estudar os 6 componentes essenciais, né, a consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, compreensão de texto, produção escrita, fluência leitora, e não pegar todo o arcabouço que envolve o processo de alfabetização. Dentre os critérios de inclusão dos estudos que seriam analisados nessa revisão de literatura, os critérios foram presença explícita de pelo menos um dos 6 componentes essenciais no texto, no estudo a ser analisado.
Os estudos deveriam fazer referências às ciências cognitivas, da leitura ou às ciências cognitivas de uma forma geral. E deveria ter uma relação explícita entre pelo menos um dos componentes essenciais da linguagem escrita com dados da aquisição da linguagem escrita. Então, deveria ter uma relação explícita nos estudos a serem incluídos nessa revisão de literatura. E quais foram os critérios de exclusão dos estudos? Estudos não revisados, então eles não seriam incluídos nessa revisão de literatura. Estudos com fundamentação teórica não derivada das ciências cognitivas, um outro embasamento teórico não foi aceito nessa revisão de literatura. E os estudos que abordavam os transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, também não foram considerados para essa revisão de literatura. E quais são os componentes essenciais para a aquisição da linguagem escrita que foram abordados na revisão de literatura das autoras? Primeiro que elas colocaram foi a consciência fonêmica. A consciência fonêmica, ela diz respeito ao conhecimento das unidades menores da nossa fala, que é a consciência dos fonemas. É um termo um pouco restrito, né? Porque a gente tem hoje as habilidades metafonológicas, que não diz respeito somente à consciência fonêmica, à consciência de fonemas, mas nos diz respeito à consciência de palavras, nos diz respeito à consciência silábica, intrasilábica. Então, a gente tem um termo, né? Habilidades metafonológicas, como um termo mais amplo, e dentro das habilidades metafonológicas, nós temos esse termo consciência fonêmica, que foi abordado na revisão de literatura que estamos estudando. Então, a consciência fonêmica diz respeito ao conhecimento, né, consciente dessas unidades, desses fonemas. A instrução fônica também é um termo que é utilizado devido às traduções, né, dos artigos que nós temos, e está na nossa Política Nacional de Alfabetização, esse termo, instrução fônica, é o que nós conhecemos como princípio alfabético. Né? E a instrução fônica que foi abordada nessa revisão de literatura diz respeito às relações entre os grafemas e fonemas, entre as letras e os sons, os nomes das letras, os sons das letras, a forma, toda a questão que envolve o princípio alfabético está dentro desse termo que foi utilizado como instrução fônica. E a fluência e leitura é o terceiro componente, fluência e leitura oral, que é a habilidade de ler um texto com velocidade, com precisão e com prosódia. O quarto componente é o desenvolvimento do vocabulário, e ele diz respeito, nos estudos que foram analisados, o vocabulário diz respeito tanto ao vocabulário receptivo, aquele vocabulário auditivo, de compreensão auditiva, quanto o vocabulário expressivo, aquela quantidade de palavras que a criança consegue reconhecer, que ela consegue emitir, nomear, como também ao vocabulário de leitura, né? O que a criança domina sobre o contexto na leitura. Esses três tipos de vocabulários foram abordados nesse estudo. O quinto componente essencial para a aquisição da linguagem escrita abordado na revisão de literatura é a compreensão de texto. E esse é o propósito da leitura. Né? Nós lemos um texto com o propósito de compreender. E ele trata de um processo, as autoras, né, afirmam que a compreensão de leitura trata-se de um processo intencional e ativo. Então, para eu ler com compreensão, eu tenho que ter a intenção de fazer aquela leitura, ter um objetivo, por que eu estou realizando aquela leitura, e é um processo ativo. Eu tenho que mobilizar todos os meus recursos atencionais, cognitivos, para que eu possa ler um texto com compreensão. E a produção escrita é o sexto componente essencial para a aquisição da linguagem escrita abordado nessa revisão de literatura. E ela diz respeito à habilidade de escrever tanto palavras quanto a de produzir textos. Então, estes são os 6 componentes essenciais que foram analisados criticamente nessa revisão de literatura das autoras Mariana Lara e da professora Maria Regina Maluf. Quais foram os principais resultados encontrados
nessa revisão de literatura? Bom, a professora Maria Regina Maluf, ela deixou alguns estudos bem evidentes na escrita desse artigo, e eu coloquei aqui de maneira bem resumida, de uma maneira bem geral, quais foram os principais resultados, um apanhado dos principais resultados que estão nessa revisão de literatura. Um dos principais resultados era que a taxa de fluência, ela aumenta progressivamente com a escolaridade, com influência de fraca a moderada sobre a compreensão textual. Então, a professora, as autoras, elas citaram alguns artigos, alguns estudos que fizeram uma relação entre a taxa de fluência. O que é a taxa de fluência? É a velocidade de leitura mais a precisão na leitura. Né? Então, essa taxa de fluência, velocidade e acurácia na leitura, ela aumenta com a escolaridade. Então, foram feitos estudos de alunos do 1º ao 5º ano e foi evidenciado esse aumento progressivo da taxa de fluência. E que alguns estudos não correlacionaram a taxa de fluência com o nível de compreensão de leitura. E outros estudos já colocaram que a taxa de fluência de leitura, ela tem uma influência na compreensão de um nível fraco a moderado. Alguns estudos falam que a influência da velocidade, da precisão na leitura, ela é uma influência fraca na compreensão, ou ela tem uma influência grande na compreensão de leitura. Depende do estudo que foi realizado. Outro resultado importante que foi analisado criticamente nessa revisão de literatura é que o treino isolado da pronúncia dos fonemas não possui relação explícita positiva com a aprendizagem de leitura e escrita no português. E o que esses autores, né, eles observaram? Que a pronúncia do fonema isolado, ele não traz significado para o aluno. Né? Aprender lá no princípio alfabético que as letras têm um som, ajuda na alfabetização, mas essa pronúncia isolada, ela não tem tanta ação positiva na aprendizagem da leitura e da escrita no português. A gente percebe muito no ensino da língua inglesa a soletração, né, com os fonemas lá no inglês, por ser um sistema mais opaco da língua, né, eles têm mais resultados nessa aprendizagem de soletração. Aqui não teve resultados significativos dessa pronúncia do fonema isolado para ajudar na alfabetização das crianças. É importante a criança, no princípio alfabético, saber quais são os sons das letras, mas produzir isoladamente o fonema não faz sentido e não tem uma relação positiva com a aprendizagem, com a alfabetização. Outros estudos, eles observaram que a influência da escolaridade sobre a consciência fonológica e a influência da consciência fonológica sobre a memória de trabalho. O que esses estudos observaram? Que conforme a escolaridade vai aumentando, aumenta o domínio da criança ou do aluno sobre as habilidades de consciência fonológica, principalmente no que diz respeito à consciência fonêmica. Quanto maior a escolaridade, mais conhecimento fonêmico a criança tem, o aluno tem. E quanto melhor a consciência fonêmica do aluno, melhor a memória de trabalho. Nessa revisão de literatura, as autoras colocam como memória de trabalho, né? Mas os estudos que a gente tem sobre as habilidades metafonológicas, a memória operacional fonológica, que é responsável por manter e ajudar na manipulação dos sons durante, né, as tarefas de habilidade fonológica. Então, há uma correspondência direta entre aumento da escolaridade, com o aumento da consciência fonológica, principalmente na consciência fonêmica, e com um aumento, com uma melhora na memória operacional fonológica. Então, são habilidades que reforçam entre si as competências e ajudam o aluno na alfabetização. Outra correlação que eles encontraram nesses estudos é a correlação entre a consciência fonológica, a nomeação seriada rápida, ou nomeação
rápida, a nomeação automática rápida, com a memória de trabalho, que é a memória operacional fonológica, e a compreensão de texto. Então, alguns estudos fizeram essa correlação e fizeram uma observação dessa relação. Quanto melhor a consciência fonológica do aluno, melhor é a habilidade de nomeação automática rápida desse aluno, melhor é a sua memória operacional fonológica e melhor é a sua compreensão de texto. Outros achados importantes foram a relação entre o vocabulário da criança e a escolaridade da mãe, o vocabulário da criança e a interação com os pais, o ambiente familiar e o tempo que essa criança teve exposta à educação infantil. Então, alguns estudos fizeram esse levantamento, né, essa relação entre o vocabulário da criança e o tempo que ela teve de oportunidade de estar na educação infantil. Então, quanto maior tempo a criança passou na educação infantil, melhor é o vocabulário dessa criança. Quanto mais escolaridade a mãe da criança possui, melhor é o vocabulário dessa criança. E a qualidade da interação dessa criança com os pais no seu ambiente familiar promove um melhor vocabulário para a criança. Outro estudo, que foi importante o resultado dele, eles compararam um grupo de crianças que eram bilíngues e um grupo de crianças que falavam somente o português. E o que eles encontraram? O grupo de criança bilíngue teve melhor desempenho nas tarefas de nomeação automática rápida e de memória operacional fonológica, de leitura de pseudopalavras na língua inglesa. E essas crianças que foram melhor nessas tarefas na língua inglesa foram as crianças também que tiveram melhor taxa de leitura no português. Então, alguns estudos fizeram essa correlação entre o bilinguismo, né, a aquisição de uma segunda língua, fortalece habilidades de leitura do português. Muito interessante esse estudo, né? Outros resultados de estudos que foram analisados criticamente nessa revisão de literatura foi a correlação entre a superação dos processos fonológicos com a habilidade de nomeação automática rápida e o desenvolvimento da escrita. A superação dos processos fonológicos são as trocas de sons que a criança faz na fala. Então, as crianças que, quanto mais cedo superar alguns processos que são do desenvolvimento, então a criança que novinha, ela omite sílabas na fala, ela omite o R no final da sílaba, ela omite encontro consonantal, ela faz simplificação do R, ela faz o L, simplificação do LH, ela faz o I, por exemplo, palhaço. É comum que as crianças novinhas falem palhaço, milho, falem milho. Então, as crianças que superam esses processos fonológicos mais cedo, elas têm melhores habilidades na nomeação automática rápida, que é essa velocidade de acesso ao lexo dela, e elas têm melhor desenvolvimento na escrita. E isso é muito evidente para a gente que é alfabetizador. A criança que tem muitas trocas na fala, quando ela começa a ser alfabetizada, que ela tem esse apoio na oralidade, ela vai refletir essas trocas na fala na sua escrita. Então, esse estudo evidenciou isso. Quanto mais cedo a criança supera essas trocas na fala, melhor é o desenvolvimento na escrita. E um último resultado importante dessa revisão, que foi analisado nessa revisão de literatura, foi a importância da instrução escolar para as habilidades de processamento fonológico e competência de leitura e escrita. O que esses estudos abordaram? A importância da educação formal, da presença do professor, da instrução escolar, para ajudar a criança a desenvolver habilidades do processamento fonológico. As habilidades do processamento fonológico são as habilidades metafonológicas, consciência fonológica, a velocidade de processamento, né, de acesso ao lexo, e a memória operacional fonológica. Então, esses estudos, eles evidenciaram que com a instrução formal escolar, os alunos conseguem avançar nessas habilidades de processamento fonológico e eles conseguem melhor competência em leitura e escrita. Então, aqui nesse slide está esse apanhado dos principais resultados que foram analisados criticamente
criticamente no artigo Componentes Essenciais na Aquisição da Linguagem Escrita, Revisão de Literatura no período de 2015 e 2020. Então, quais foram as considerações finais dessa revisão de literatura? As autoras destacam a importância de estudos longitudinais, com resultados mais detalhados, dando maior visibilidade ao processo de aquisição da linguagem escrita nos anos iniciais. O que essas autoras enfatizaram? Que fazer estudos longitudinais, então estudar a mesma criança que está no processo de alfabetização, então acompanhar essa criança por no mínimo 6 meses ou 1 ano, para acompanhar detalhadamente como ocorre a aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita, utilizando instrumentos validados, que possam ter dados quantitativos e qualitativos, para poder fazer com que esse estudo longitudinal possa ser bem detalhado, e que possa ser utilizado, né, na nossa prática também. E as autoras também afirmam que, com a inclusão recente das ciências da leitura na Política Nacional de Alfabetização, é importante mais revisões de literaturas nacionais, para que a gente possa verificar quais são os dados quantitativos e qualitativos referentes aos componentes essenciais da linguagem escrita que estão à nossa disposição. O que tem dado certo, né, de estimulação desses componentes essenciais? Quais são os instrumentos validados para a gente avaliar as competências das crianças nesse processo de aquisição de linguagem escrita? Então, essas autoras, elas fazem esses 2 apontamentos nas considerações finais. A importância de se realizar estudos longitudinais com uma mesma criança, num período de 6 meses a 1 ano, para verificar esse processo de aquisição, e ter mais revisões de literaturas nacionais que tragam dados quantitativos e qualitativos sobre esses componentes essenciais da linguagem escrita. E agora, fazendo para a nossa abordagem, né, da prática baseada em evidência, o que essa revisão de literatura pode trazer para a nossa prática diária como educador, como alfabetizador? Então, eu trouxe aqui esses 6 componentes para a gente poder refletir um pouquinho como que esse artigo pode trazer dados para nos ajudar na nossa prática e que a gente possa ter uma prática mais eficiente, com dados científicos, estudados, validados, e que a gente possa ter uma melhor aplicação desses dados no nosso dia a dia. Então, o primeiro componente, né, a consciência fonêmica, é o conhecimento das unidades fonológicas da fala, e esse termo, né, no início eu já falei, a consciência fonêmica é uma subhabilidade das habilidades metafonológicas. Dentro das habilidades metafonológicas, nós temos a consciência de sílaba, aí dentro da consciência de sílaba nós temos a manipulação silábica, a exclusão silábica, a inclusão silábica. A consciência intrassilábica, rima, aliteração. Aí a gente vem para a consciência fonêmica, e essa consciência fonêmica, que é conseguir perceber e manipular os fonemas da nossa fala, essa é uma habilidade super importante para que a criança possa evoluir da sua hipótese silábica para a alfabética. Quando a criança está dominando ali o princípio alfabético, quando ela já está no seu estágio de desenvolvimento da escrita alfabética, ela tem mais condições de perceber os fonemas e manipular esses fonemas. Outro conhecimento, outro componente essencial da aquisição da linguagem abordado nessa revisão de literatura é a instrução fônica sistematizada, que é o nosso princípio alfabético. A importância que nós temos de ensinar a criança, ensinar o nosso aluno quais são as correspondências entre as letras e os sons. É ensinar o aluno os 4 tipos de formas da grafia da letra, a letra cursiva, a letra de imprensa, letra maiúscula, letra minúscula. É importante que a criança tenha esse acesso, ela já ir trabalhando a memória visual dela, da forma das letras. E isso está dentro da instrução fônica. É importante a criança conseguir reconhecer a forma das letras, as formas das letras pelo tato. Essa gnosia, ela é importante para a criança,
para ajudar na memória visual e, posteriormente, na memória motora para a grafia dessas letras. Então, essa instrução fônica sistematizada é importante para a aquisição, para que a criança possa compreender o princípio alfabético, para que ela possa compreender quais são as relações entre os grafemas, que são as letras, e os fonemas, que são os seus sons. Outro componente essencial, importante para a nossa prática baseada em evidências, é a fluência da leitura oral, a habilidade de ler um texto com velocidade, precisão e prosódia. Isso foi abordado nessa revisão de literatura, que a fluência da leitura oral, ela tem a ver com a velocidade, então, quantas palavras que eu leio por minuto, com a precisão, como que eu faço a decodificação correta ali das letras e dos sons, como que ocorre essa decodificação com precisão, e a prosódia, que é a entonação, que é a melodia que nós temos na leitura, tem a ver com a pontuação, tem a ver com essa questão de dar sentido para a minha leitura. Então, é importante esse componente, né, a gente estar atento como que o nosso aluno está fazendo essa leitura oral, como que é, se é uma leitura silabada, se é uma leitura com uma taxa de velocidade adequada. Nós temos parâmetros para a adequação de velocidade de leitura para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, é importante nós, como educadores, termos consciência desses parâmetros do que é esperado na velocidade, o que é esperado de acurácia, de precisão, e do que é esperado de fluência no sentido da prosódia, das pausas que são realizadas, no respeito à pontuação. Outro componente que é importante é o vocabulário. Teve um estudo muito interessante que foi analisado pelas autoras dessa revisão de literatura sobre a relação do vocabulário da criança com o tempo de estudo na educação infantil. Nós temos a educação infantil como uma porta de entrada para que possa otimizar a linguagem oral dos alunos. Aqueles alunos que, de algum modo, tiveram algum prejuízo nas suas interações, né, familiares, ambientais, e não tiveram a estimulação adequada da linguagem oral, na educação infantil é onde a gente tem essa oportunidade de trabalhar a linguagem oral dos alunos. E o vocabulário é um item importantíssimo para a aquisição depois da linguagem escrita, para a aquisição do vocabulário, tanto para a leitura quanto para a produção de texto. O quinto componente essencial para a aquisição da linguagem escrita é a compreensão de texto. E a gente viu que nessa revisão de literatura, alguns estudos, eles evidenciaram a importância da velocidade de leitura com a compreensão de texto, e alguns estudos, eles não refutaram a relação da velocidade de leitura com a compreensão de texto, mas eles colocaram como uma influência fraca em alguns estudos que foram analisados. Mas o que a gente tem de mais estudos, de mais evidências, é que a compreensão leitora, ela tem a ver com o vocabulário que a criança tem, com a capacidade dela fazer inferências, com a capacidade dela ler um texto ativamente, intencionalmente, ela utilizar os recursos cognitivos para inspecionar um texto, para verificar quais são os conhecimentos prévios que ela tem daquele texto e fazer as suas inferências que possam ajudá-la na compreensão do texto. E o sexto componente já é a produção da escrita, né, que a cereja do bolo da linguagem escrita é a produção escrita, a capacidade que a criança tem, tanto de escrever palavras, como produzir textos. Então, essa habilidade de produção escrita, ela tem muito a ver, né, com a habilidade de leitura, de compreensão, de vocabulário. Então, é importante tanto na parte grafomotora, que não foi analisada, né, não foi objeto de estudo dessa revisão de literatura, mas a produção escrita diz respeito a essa habilidade de escrever, de fazer anotação ortográfica ali das palavras. Aqui estão as referências dessa revisão de literatura. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, dá um like aqui no nosso canal, ative o sininho para que vocês possam receber notificações dos novos vídeos e nos acompanhe nos nossos canais
no YouTube, o nosso site, Escrita Kids, e no nosso Instagram, Escrita Kids. Um abraço, até a próxima!